Pessoal, vamos retomar a sessão. Já voltou? Então, bom, retornando aqui à sessão, nós vamos voltar com a manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos. O primeiro inscrito é o conselheiro Luiz Eduardo de Toledo Coelho. Bom dia, com a palavra. Pessoal, o pessoal que está aqui, eu vou pedir, por gentileza, que fale um pouquinho mais baixo para poder conseguir ouvir os conselheiros. Vamos lá? Pode? A palavra, presidente. Tem que entrar em outro link? Será? Mudou o link? Não. Tá valendo? Tá valendo? Ok, ok? Podemos? Senhor presidente, senhores conselheiros, público presente, talvez hoje eu faça uma fala um pouco diferente. Inicialmente, eu queria agradecer muito a fala do senhor Renato aqui no Momento Aberto, que eu ouvi ele falando e eu acho que eu nunca tinha ouvido ele falar. Né? Tantos anos de defensoria, eu não conhecia, mas eu senti, assim, revigorado na sua fala. Agradeço muito o que você falou. Realmente me emocionou, para ser bem a verdade com você. Então, agradeço muito sua fala. Em segundo momento, eu queria agradecer o pessoal do Núcleo de Pessoa com Deficiência, que aqui esteve para tratar de uma política pública de tratamento às pessoas com deficiência, seja defensor, servidor, estagiário, público atendente. Isso é uma política pública bastante difícil de se construir, porque parte de várias temáticas, é muito complexo, é um atendimento muito individualizado. Eu fui do Núcleo de Pessoa com Deficiência, eu fui conselheiro estadual da pessoa com deficiência, eu sei a dificuldade que esse tema traz para todos os lados, em todas as condições. Ser uma pessoa carente de recursos é uma coisa, ser uma pessoa carente de recursos com deficiência às vezes é outra. Nosso público sofre muito para ser atendido, com muitas dificuldades, e aí ter um olhar cuidadoso talvez seja uma necessidade nossa. Todos os dias pensar em como ter esse olhar cuidadoso, como fazer essa atenção especial. É muito difícil para que a gente tenha sempre pensando nisso, né? Tem que se renovar sempre, pensar sempre como pode melhorar. Aliás, é inegável, essa fala não é minha, é óbvio, né? Que a melhoria é um processo contínuo, né? Sempre pode melhorar, sempre vai poder ir adiante. E aí isso vai, para mim, é uma marca muito indelével. E participei do núcleo recentemente, conheço o Carlos, conheço a Renata. Esse é um pontapé inicial de uma política pública que vai ser construída, acho que pela gestão, pelo conselho, pelo núcleo, pela associação dos servidores, associação dos defensores, a sociedade, todo mundo vai tentar participar, à sua maneira e à sua forma, na construção dessa política que eu, para mim, acho muito relevante. Então, dito isso, eu não tenho mania de ler. E hoje eu resolvi fazer um texto pequeno, que eu vou ler mais em decorrência da PEC 45 de 2024, que tramita no Congresso Nacional, que para mim é reflexivo de um cenário muito ruim. Então, eu vou ler e peço desculpas para vocês por isso. Hoje é um dia em que precisamos renovar o sentimento de luta e de união. Ano após ano, dia após dia, ouvimos que os servidores públicos não trabalham, que são preguiçosos, que se ganha muito bem e que se produz pouco. Pois bem, vamos aos fatos. Falo por mim, mas poderia falar por qualquer outro colega com quem trabalho. Na última semana, me manifestei em mais de 500 processos. Fiz mais de 30 audiências e trabalhei todos os dias da semana, incluindo os finais de semana. Muitas pessoas eu mesmo atendi. A estrutura que tenho para trabalhar se limita a mim mesmo e a um único estagiário de pós-graduação, a quem devo pedir desculpas pelo excesso de trabalho ao qual eu submeto. O Estado não me dá o mínimo para trabalhar. Não se tem paz um único dia. Na última semana, infelizmente, assistimos mais um ataque ao serviço público. A emenda constitucional 45 de 2024 tem um único propósito: sucatear o serviço público. A pretexto de economizar, sem qualquer debate prévio e sem que fosse apresentado um único estudo técnico, sugere-se que são os servidores públicos os culpados pelo estouro dos gastos públicos.
Que falácia. A Defensoria Pública gera economia de recursos ao Estado. Defensores públicos sobrecarregados atendem milhares de pessoas, atuando em inúmeros processos, em estabelecimento prisional, unidade de internação. Eles custam muito menos do que se advogados fossem pagos para atuar em cada processo. Quantas pessoas tiveram uma demanda grave de saúde, por exemplo, atendida por os defensores? Sem a Defensoria Pública, a população mais pobre nunca chegará ao Poder Judiciário. Mães continuarão sem vagas em creches para os seus filhos. Filhos ficarão sem receber pensão. Acusados ficarão sem o mínimo de defesa. A limitação de pagamentos previstas na emenda causará uma debandada do serviço público. Colegas não terão mais o mínimo estímulo e não será minimamente justo que trabalhem o dobro sem receber nada por isso. Há 17 anos entrei no serviço público para servir pessoas, atender seres humanos, mas também para ter uma vida digna e proporcionar aos meus entes queridos uma vivência melhor do que o que eu tive quando era criança. Pensei que teria a mínima condição de trabalho, uma remuneração compatível com o esforço que tive para chegar até aqui e ser aprovado num difícil concurso público e uma aposentadoria confortável. O tempo passou. Hoje sei que não tenho a condição mínima de trabalho, sei que a aposentadoria não será confortável e que com a PEC a remuneração será sucateada. Tudo isso para fingir, não sei exatamente para quem, que haverá uma suposta economia ao cortar gastos de salários de defensores, juízes e promotores. Se todos aqui, cada um à sua maneira, não comprar a briga contra esta PEC, assistiremos ocorrer com a Defensoria Pública o mesmo que ocorreu com os professores do Estado de São Paulo. Falo como filho e neto de professor. Baixa remuneração, péssima estrutura, desvalorização, sucateamento e serviço prestado com má qualidade. Quem perderá com isso, num primeiro momento, será a carreira, será o defensor. Mas, num segundo momento, as milhares de pessoas que ficarão sem atendimento, estabelecimentos prisionais que irão engolir, mães ficarão sem seus filhos nas creches. Pessoas não terão a quem socorrer quando seus direitos forem violados. É assim que se constrói uma sociedade mais bárbara e não uma sociedade livre, justa e menos desigual. Se queremos evoluir, é preciso pôr fim a esta PEC e lutar contra a destruição do serviço público. Sem mais, obrigado. Muito obrigada, conselheiro Luiz Eduardo Coelho. Próximo inscrito, conselheiro Fábio Jacinto Sorge. Bom dia, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a recepção dos colegas da Unidade Santana, do Paulo André, da Ana Carolina, colegas que eu não via há bastante tempo. Me senti muito acolhido, muito feliz de vir aqui à unidade novamente. Fiquei muito contente mesmo com a recepção. Contente também com as palavras do Paulo, extremamente gentis a nós conselheiros e conselheiras. Espero que a gente tenha conseguido, né, auxiliar a questão aí dos colegas nesse ano, né? Foi um ano bastante desafiador, a discussão de cargos foi muito difícil, mas eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu, pelo menos a contento, resolver essa que foi uma dificuldade muito difícil no início do mandato. Então, gostaria muito de agradecer a recepção dos colegas. Notei também que os colegas falaram da questão ativa pela vinda da sociedade civil e algo para a gente discutir bastante, porque essa questão das ocupações não é fácil e não é simples. Gostaria de registrar ainda a fala dos componentes da sociedade civil, da Heloísa Rodrigues, da Lucélia Maria da Silva, do Renato de Jesus Santos e da Geni, que vieram, vários trouxeram também as demandas aqui da sociedade civil, em especial sobre a questão de habitação, que é uma questão bastante complicada, né? Faço aqui ler duas minhas palavras ao Renato, pela gentileza, como colocou as questões, como citou, e trazer também, a gente precisa rediscutir essa atuação, né? Não é uma atuação simples a nossa atuação coletiva nessas demandas grandes, né? Porque isso vem num fluxo de atendimento muito grande que as unidades têm e acaba sendo uma demanda que tem uma atuação muito especializada. Então, a gente precisa realmente acertar esse fluxo, né? Até conversava com a Camila, com a nossa ouvidora, e ela ressaltava, né, a necessidade que a gente tem de especializar esse atendimento, que é um atendimento extremamente complicado e difícil, tentar com que as pessoas que sofram realmente esse tipo de ação possam ter um acesso rápido ao defensor, defensora, que os processos sejam efetivamente instruídos, porque às vezes eles não são, e aí a gente acaba já tendo uma decisão de desocupação, né, e aí
é muito difícil a gente reverter e precisamos ter uma atuação que instrua bem as coisas, que eu me lembro da minha passagem no núcleo de segunda instância, quando eu fazia sustentação oral de habitação, era muito difícil. A gente tinha muita dificuldade para manter, o conselheiro João sabe disso, né? Como era difícil a gente conseguir manter, reverter situações de habitação, então a gente precisa estar bem estruturado. Mas queria agradecer aos colegas e aos componentes da sociedade civil que tiveram aqui. Também queria ressaltar hoje, presidente e colegas, uma questão que me chocou muito, né? Conversava também com a conselheira, com a ouvidora Camila, que é a questão da violência policial, né? Essa semana nós presenciamos todas as formas possíveis de violência policial, com uma pessoa sendo jogada de uma ponte, com gente sendo baleada, com idoso sendo agredido. Quer dizer, toda a sorte de violência policial me chocou extremamente, né? Para você, numa atividade policial, achar que é normal jogar uma pessoa de cima de uma ponte. Né? Assim, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do desrespeito. Então, acho que é importante a instituição batalhar uma ação no Supremo sobre a questão do uso de câmeras, que é fundamental, né, que se use essas câmeras corporais, porque, vejam, todas essas barbaridades que nós assistimos, elas são filmadas por terceiros. Porque se alguém falasse isso, a pessoa é tida por mentirosa, a pessoa é desqualificada. Então, é necessário a questão da câmera policial. E a gente precisa, como instituição, insistir muito nisso, né? E também acho que vai ter uma atuação do nosso núcleo de direitos humanos, em apoio a essas famílias, né? Para esse tipo de ação, para essas pessoas poderem depor e para que haja punição. E principalmente, né, acho que é importante a defensoria pensar no seu papel como um local de um discurso contra esse tipo de prática. Porque a gente precisa entender o seguinte, essas práticas violentas, elas vêm da onde? De um discurso político de direito penal do inimigo que acha que fazer segurança pública é esse tipo de atrocidade. Então a defensoria precisa aproveitar o seu espaço e atacar esse tipo de discurso, citar e mostrar o desacerto disso, que só vai gerar mais violência. Então, registrar a manifestação sobre isso. Também gostaria de registrar a manifestação, né, dos vários coordenadores e coordenadoras de núcleo, o colega Carlos Loureiro, que veio trazer a proposta citar a proposta de política de cuidados para pessoas com deficiência. O colega citou essa proposta, e de fato acho que é um tema para a gente se debruçar, pensar na estruturação da instituição, seja para servidores, defensores, defensoras, estagiários, para o nosso público, para os usuários. Então, acho que é um tema muito importante, né? Acho que vale a gente tratar disso, pensar e refletir sobre isso. Registrar também a passagem das colegas Rita, Camila, Gabriela e Vanessa, coordenadoras de núcleos especializados, que trouxeram a demanda do AT4, e aqui acho que é importante ressaltar que esse tema ainda não foi votado, nós aguardamos que venha o voto, a manifestação da terceira subdefensoria pública geral, esse processo está em vista com a terceira subdefensora pública geral, e a gente vai debater muito essa questão para chegar a uma melhor solução. Então, todos aqui estão abertos para falar, ouvir as ponderações, como ouvimos com atenção as manifestações dos colegas. A gente já teve outras conversas, né, os coordenadores se lembram sobre essa questão da atuação no convívio, da importância, né, da atuação do convívio. Então, me parece que a gente vai debater, e às vezes as coisas levam um pouco mais de tempo, mas creio que vamos sair com uma boa solução para esse assunto. Acho que a gente vai conseguir debater, conversar, ponderar, ouvir todas as demandas para chegar à melhor solução. Não é fácil, às vezes, né? A gente faz, às vezes, ali um debate, às vezes o tempo nosso, né, para nós conselheiros, às vezes o tempo de discussão, de maturação para a questão, às vezes não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas eu creio que uma solução vai vir. Então, nós vamos aguardar, né, a posição da terceira sub, vamos debater isso para tentar chegar à melhor solução para esse assunto, e espero que a gente consiga chegar a essa solução. Então, para tranquilizar os colegas, não tem nada decidido e vai ser tudo feito com muito diálogo, com muita escuta para a gente chegar nessa solução. O conselheiro Luiz Eduardo já colocou, externou a preocupação dele, que também é minha, com a PEC 45 de 2024, que, se aprovada, creio eu, representaria um colapso para a Defensoria Pública, para a nossa atuação. E eu não tenho outra palavra para dizer, exceto colapso, porque nós teríamos problemas de plantão judiciário, problemas de substituição, quer dizer, teríamos um caminho catastrófico para a instituição. Também temos lá o PL 4015 de 2023. Eu até gostaria aqui de parabenizar a presidente da Associação Jordana, que eu acompanhei todos os vídeos, todos os informes da associação, quando esteve em Brasília, trouxe os relatos lá do outro lado da mesa, mas parabenizar a presidente Jordana pela atuação, por estar lá, por acompanhar, por nos dar os relatos da situação.
Tomara que a situação tenha bom encaminhamento, até notei em alguns feitos muito tarde, à noite, sei até que a presidente Jordana deixou a família, deixou filha pequena aqui para acompanhar isso, sei da dificuldade que é. Agradecer, a gente foi tendo informes diretos e torcer muito para a gente ter um bom termo dessa situação. Eu tenho muitas preocupações mesmo sobre esse assunto, acho que a gente precisa ter todos uma união da carreira nesse sentido. Gostaria de parabenizar também agora a gestão pela reunião de coordenadores, nosso colega, a coordenador de Jundiaí, o Rodrigo Zangirolami, deu o relato, a gente teve avanços importantes, né? Teve questões ali que eu me lembro de discutir, questões que pareciam que não seriam resolvidas, como questão de estágio, horário de fechamento de unidade, questões que evoluíram bem, né? Os colegas sentiram uma evolução, ficaram felizes com os informes que foram dados. Eu acho que foi uma boa iniciativa da gente trazer essa reunião com os devidos informes, com as devidas, os colegas compreendendo. Também gostaria de saudar a manifestação dos colegas Rafael Português e Lúcio Mota, coordenador e coordenador auxiliares do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores, trouxeram aqui a questão da estruturação do núcleo, questão do projeto piloto, acho que é uma questão importante para esse conselho, nós vamos dialogar sobre essa questão. Eu fui membro do Núcleo de Segunda Instância, já falei na outra sessão, por quase 8 anos, então nós vamos dialogar, vamos tratar, vamos debater. Aqui eu penso a mesma dinâmica, espero que a gente chegue em bom termo, a gente vai tratar, vai debater, creio que a gente vai conseguir juntar forças e chegar à melhor solução nisso, né? Queria saudar a manifestação dos dois colegas, também dizer que esse conselho está à disposição para a gente tratar e debater desse assunto, né? E vamos trabalhar sobre essa questão, acho que também é mais um assunto que e como a maioria das questões chega aqui, é complexa, isso, mas acho que a gente tem que conversar, dialogar muito para conseguir atingir consensos. Acho que o nosso trabalho aqui no Conselho é muito nesse sentido. Presidente, eram essas as considerações, eu agradeço pela palavra e devolvo. Obrigado, conselheiro Fábio Jorge. Próxima inscrita, a presidenta da Associação dos Defensoras e Defensores Públicos, Jordana de Matos Nunes Rolim. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando e agradecendo os colegas da Unidade de Santana por nos receberem na sessão hoje. E eu faço esses cumprimentos em nome da Defensora Pública Ana Carolina Minuti e do Defensor Público Paulo André Matos, né, a quem cumprimento, parabenizo imensamente, né, não só os defensores e as defensoras, mas toda a equipe da Unidade de Santana pelo trabalho que realizam. Sei que é extremamente desafiador estar situado numa localidade que traz inúmeros desafios, né, pelo volume de demandas, né, pela multiplicidade das demandas dos usuários que procuram a nossa instituição. Como o Paulo trouxe em sua fala, também um desafio especial em razão do número, né, do volume de demandas de moradia que aporta aqui na unidade. A gente sabe que essas demandas fazem com que a Defensoria Pública seja desafiada em diversas frentes, não só na atuação jurídica propriamente dita, mas envolvem também uma atuação, né, multidisciplinar, uma atuação em que outros conhecimentos ali, não só do direito. Então, parabenizo também por essa atuação e reforço, em nome da APADEP, também esse pedido para que cada vez mais tenhamos um olhar diferenciado para a atuação na tutela coletiva de moradia. Esse tema também foi abordado nas falas do Renato e da Geni, né, que são representantes da sociedade civil que estiveram aqui no momento aberto, a quem também cumprimento, né, juntamente com Heloísa, Lucélia, né, trazendo aí as questões da sociedade civil relacionadas à atuação da Defensoria Pública, e que acho que o ponto comum de todas as falas dos representantes da sociedade civil é demonstrar, né, aí a importância do trabalho da Defensoria Pública, a centralidade da Defensoria Pública como uma política pública para garantir os direitos e a cidadania da população. Essas falas reforçam isso e demonstram a importância do nosso papel constitucional. Eu também gostaria de cumprimentar o Defensor Público Carlos Loureiro, que é o coordenador do NEDPED, que também fez fala no momento aberto, abordando a política de cuidados para defensoras, defensores, servidoras, servidores com deficiência ou doenças graves e seus familiares.
Eu tive a oportunidade de participar da construção dessa política, né? Eu participei de 3 reuniões, de todas as reuniões que foram realizadas para a construção dessa política. A associação pôde apresentar ali, né, as suas questões, pontuar, participar qualitativamente da construção, juntamente com a Associação de Servidoras e Servidores, CAD também participou. Então, gostaria de parabenizar a iniciativa do NEDPED por protocolar apresentar essa proposta ao Conselho Superior. A APADEP apoia, né, a construção dessa política, e durante essas reuniões, né, nós pontuamos, acho que o ponto principal é a importância de termos cada vez mais uma defensoria pública inclusiva, né, uma defensoria pública anticapacitista, acessível. Nós temos tido avanços na inclusão, né, aí dos colegas, né, nos concursos da Defensoria Pública de pessoas com deficiência, mas essa inclusão não pode se dar apenas no acesso à instituição, mas também na permanência dessas pessoas, para que elas possam trabalhar e exercer as suas funções com todas as suas potencialidades. Então, a política, sem dúvida alguma, é fundamental, né, e a APADEP está à disposição para construir conjuntamente com esse colegiado a respeito dessa política. Também gostaria de cumprimentar todos os representantes dos núcleos especializados que fizeram falas hoje no momento aberto, né? Eu tenho certeza de que esse colegiado irá encontrar uma solução adequada e justa para a distribuição desses cargos de AT4. Vou passar rapidamente sobre as agendas que foram realizadas pela associação ao longo da semana. Na segunda-feira, eu participei de uma reunião, juntamente com o Luiz Felipe Rufino, representando a APADEP, né? Uma reunião com a ANADEP e a Defensoria Pública Geral, para traçar as estratégias em torno do julgamento da ADI 5644, que já foi mencionada pela presidente desse colegiado em sua fala inicial, né? Essa ADI que está pautada para ser julgada na próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro. Essa ADI, ela foi proposta pela ANADEP, a ANADEP é a autora da ação, a Defensoria Pública Geral atua nessa ação como amicus curiae, e ela foi proposta em face da Lei Complementar número 1297, de 2017, que acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 236 da Lei Complementar 988, vinculando uma parte do orçamento da Defensoria Pública, uma parte que corresponde a 40% do FAJ, do Fundo de Assistência Judiciária, à prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados, né? Esse julgamento ele já foi iniciado pelo Supremo Tribunal Federal lá em novembro de 2021. Nós já temos maioria formada pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dessa previsão. A ADI é de relatoria do ministro Edson Fachin. O ministro Edson, lá em novembro de 2021, proferiu seu voto reconhecendo a inconstitucionalidade dessa previsão, né, por ofender inconstitucionalidade formal e material, né, entendendo ali que essa previsão ela ofende, né, malfere a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública. Naquele momento houve já uma maioria formada pela inconstitucionalidade, houve um voto divergente por parte do ministro Alexandre de Moraes, entendendo que a previsão era constitucional. E aí nós tivemos o acompanhamento do ministro Ricardo Lewandowski, também pela improcedência, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Formamos ali, naquele momento, 6 votos favoráveis à inconstitucionalidade e 2 votos favoráveis à constitucionalidade dessa previsão. No dia 24 de novembro de 2021, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e ele apresentou aí para ser pautado na sessão do dia 12 de dezembro. Nós estamos atuando em conjunto com a ANADEP e com a Defensoria Pública Geral para traçar estratégias para o acompanhamento desse julgamento, né, e para garantir aí que a maioria formada em favor da inconstitucionalidade dessa previsão possa ser respeitada, e estão pendentes os votos dos ministros Gilmar Mendes e Fux. Ainda na segunda-feira, eu participei de uma reunião com o NEDPED, né, com o Carlos Loureiro e a Renata Tibiriçá, e também participaram a Ouvidoria e o CAD.
que foi a terceira e última reunião que nós realizamos a respeito da política de cuidados. Né? Como eu mencionei, nós temos participado dessas reuniões, temos participado dessas construções, por entendermos fundamental que a associação, que a Defensoria Pública caminhem cada vez mais para que seja acessível, anticapacitista, e para que tenhamos uma política pública efetivamente estruturada para acolher e receber defensoras e defensores, servidoras e servidores com deficiência e doenças graves. O processo foi apresentado depois dessa reunião, foi protocolado a esse Conselho Superior, está sob relatoria do conselheiro Alan Ramalho, e nós colocamos a associação à disposição para debater e construir essa política de cuidados. Na terça-feira, a associação recebeu a visita das aposentadas e aposentados associados em sua sede, né? Eu não pude estar presente, mas eles foram recebidos pela diretora Luísa Lins e pelo diretor Luiz Felipe Rufino. É um momento em que, né, nós pudemos ali conversar com as aposentadas e aposentados sobre os seus pleitos, as suas demandas, né? A associação é deles e delas também, que a gente possa sempre estar abertos a acolher e a ouvir essas pessoas que foram e continuam sendo tão importantes para a construção da Defensoria Pública. Na quarta-feira, a diretora Luísa Lins e o diretor Luiz Felipe Rufino participaram de 2 reuniões tratando da política de monitoramento de riscos e proteção a defensoras, defensores, servidoras e servidores. Pela manhã, a ouvidora-geral Camila Marques e a assistente técnica Amanda Oi foram até a sede da APADEP para dialogar com a diretoria da associação e também com o associado, defensor público Rafael Negreiros, a respeito da construção dessa política. A Associação de Servidoras e Servidores também pôde participar da reunião, das reuniões, né, das 2 reuniões que foram realizadas na quarta-feira, estão construindo junto conosco essa política, que nós reputamos de fato fundamental para que as defensoras e defensores, servidoras e servidores possam exercer as suas atividades com segurança e com uma política pública efetivamente estruturada para que esses atendimentos sejam realizados. Na quarta-feira, eu não participei dessas reuniões aqui em São Paulo, porque eu fui a Brasília, né, logo pela manhã cedo. Eu estive em Brasília na quarta e na quinta-feira, né, acompanhando a tramitação tanto da PEC 45 de 2024, que é a PEC que trata do ajuste fiscal, quanto também do PL 4015 de 2023, que trata do reconhecimento da atividade de risco, né? Esse deslocamento que eu fiz a Brasília para acompanhar a tramitação desses 2 projetos se deu ali, né, com urgência, né, não estava previsto, mas nós reputamos que era necessário, era fundamental que a associação estivesse representada na Câmara dos Deputados nesse momento, né, envidando ali todos os esforços em conjunto, não só com a ANADEP, mas também com as demais associações do sistema de justiça. Desde que essa PEC foi apresentada, nós iniciamos um trabalho em conjunto com as demais associações daqui de São Paulo, a PAMAGES, a PMP, a PESP, Sindipesp, Associação dos Delegados. Nós já trabalhávamos algumas pautas em conjunto antes dessa PEC 45 ser protocolada. Nós trabalhávamos principalmente 3 pautas em conjunto, que são, no caso, a PEC 66, né, a migração do regime previdenciário e o reconhecimento do tempo de serviço público na pandemia. Esses 3 temas já são tratados conjuntamente com essas associações. Quando a PEC 45 foi protocolada, nós também passamos a atuar em conjunto em torno aí da PEC 45. Eles também se deslocaram a Brasília para realizar os trabalhos em torno da PEC. E com relação ao PL 4015 de 2023, vou trazer um breve histórico do trabalho que foi realizado pela associação e do panorama que nós temos aí na Câmara com relação a esse projeto, né? O PL 4015, ele foi apresentado, o projeto inicial contemplava apenas a magistratura e o Ministério Público. Ele apoiou inicialmente na Câmara dos Deputados. Durante toda a tramitação na Câmara dos Deputados, ele tramitou somente tratando dessas 2 carreiras, né? Quando ele foi ao Senado Federal, nós conseguimos que
houvesse a inclusão da Defensoria Pública pela via de uma emenda que foi apresentada pelo senador Everton. Nós articulamos que essa emenda fosse apresentada e aprovada. O texto, então, em razão dessa alteração, precisou retornar à Câmara dos Deputados e, na tramitação na Câmara dos Deputados, né, nós tivemos aí, na quarta-feira, né, a apresentação do parecer do deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão, e nesse parecer ele considerou somente a magistratura e o Ministério Público, não acolhendo as emendas que foram provenientes do Senado Federal e que incluíam a Defensoria Pública, como também outras carreiras, né? Tão logo esse parecer foi apresentado, nós iniciamos um trabalho de articulação para que houvesse destaques das emendas que vieram do Senado Federal, né, para que, fruto desse trabalho, foi a apresentação de 3 destaques de emendas, né, para que fosse levado a plenário da Câmara dos Deputados a votação não só do texto original, como também dos destaques das emendas, né? Esses destaques eles foram articulados pelas associações e foram apresentados pela Federação do PT, pelo bloco do Republicanos, PSD e MDB e pelo bloco do Solidariedade, PP e União Brasil. Quando esse projeto foi a plenário, né, infelizmente, prevaleceu, então, o relatório do deputado Rubens Pereira Júnior. Eu tive a oportunidade de conversar, de dialogar diretamente com o deputado Rubens, né, tentando sensibilizá-lo da importância da inclusão da Defensoria Pública, com todos os parlamentares com quem eu tive a oportunidade de conversar, né, eu busquei a sensibilização com relação à importância de que tenhamos a Defensoria Pública contemplada no texto, né, e por 2 motivos principais, por 2 argumentos principais que, a nosso ver, são extremamente fortes e relevantes, né. O primeiro é a simetria constitucional da Defensoria Pública com as demais carreiras paradigmas, né. As demais carreiras que estavam incluídas nas emendas não possuem essa simetria expressa, diferentemente da Defensoria Pública, né, que tem a simetria expressamente prevista na Constituição Federal. Então, esse argumento por si só, a nosso ver, já seria suficiente para a inclusão da Defensoria Pública. E o segundo argumento foi levando ali aos parlamentares fatos concretos ocorridos não só na Defensoria de São Paulo, como também em outras defensorias do país, demonstrando situações de risco a que os defensores e defensoras foram e são submetidos diariamente em sua atuação na atividade fim, né? Então, nós falamos, né, com esses parlamentares a respeito de casos, né, em que os defensores públicos foram feitos reféns, inclusive, realizando atendimento a pessoas presas dentro de penitenciária, casos em que o defensor e a defensora realizam atendimento em loco, né, população em situação de rua, atendimento em loco, população indígena, população a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, mesmo atuações dentro das sedes da Defensoria Pública, esse risco também está presente, não só em atuações externas, mas também em atuações dentro da Defensoria Pública, né, aquele caso, por exemplo, que nós tivemos em Itaquera, do usuário que apresentou utilizou-se de uma marreta ali para agredir, né, o defensor, a defensora, o estagiário que estava realizando o atendimento. Citamos a política de monitoramento de riscos e proteção, que foi protocolada pela associação e que está tramitando nesse Conselho Superior e que demonstra que, infelizmente, nós temos precedentes na nossa instituição, né, de situações de risco a que os defensores e defensoras são submetidos e que, por isso, temos trabalhado pela construção de uma política institucional de proteção, né, e demonstrando aí, né, com fatos concretos, a importância da Defensoria Pública constar nesse texto, né. Nós tivemos na votação em plenário, eu estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando essa votação, dialogando com os parlamentares, buscando essa sensibilização, né. Diversos parlamentares utilizaram a tribuna para defender a inclusão da Defensoria Pública no projeto, né? No entanto, o que nós tivemos lá na quarta-feira, o cenário mais atualizado, então, foi de que foi aprovado o relatório do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, né, que contemplou a redação original do projeto que saiu da Câmara dos Deputados, somente com magistratura e Ministério Público, mas há a possibilidade de votação dos destaques de emendas, incluindo os destaques,
os 3 destaques que foram apresentados à emenda 1, que é a emenda que inclui a Defensoria Pública. Então, há ainda a possibilidade de que esses destaques sejam votados posteriormente, e enquanto esses destaques não forem votados, o projeto não será levado à sanção. Então, há interesse, inclusive, das carreiras contempladas, de que nós tenhamos uma resolução, porque enquanto esses destaques não forem votados, nós não teremos a sanção do projeto de lei. Durante a votação em plenário, né, houve uma fala do presidente da Câmara dos Deputados, do deputado Arthur Lira, né, mencionando que era importante, para a demonstração de força política, que o projeto original da Câmara fosse aprovado, né, que não havia um óbice meritório a que a Defensoria Pública estivesse ali, mas que havia uma questão política importante para que, né, ali demonstrando a força da Câmara dos Deputados. Então, abriu-se ali um flanco de discussão também acerca da possibilidade de apresentação de um novo projeto de lei exclusivamente com a Defensoria Pública, mas há ainda, né, um trabalho sendo realizado pela APADEP, pelas associações, para que os destaques sejam votados e aprovados, se não sob presidência do deputado Arthur Lira, mas, se for o caso também, após o término do mandato do deputado Lira, né, quando já tivermos aí uma outra presidência na Câmara dos Deputados, para que a gente possa envidar os esforços e dialogar com a nova presidência a respeito da importância de que a Defensoria Pública conste nesse projeto 4015, não em um novo projeto de lei, já que um novo projeto de lei demandaria o início de todo o processo legislativo, inclusive com retorno, com ida ao Senado Federal ainda. Então, a atuação está se dando aí nessas frentes, né, de sensibilização para a votação dos destaques, não sendo isso possível para que a gente possa postergar, né, a votação aí desses destaques para um período em que tenhamos uma nova presidência na Câmara dos Deputados. Com relação à PEC 45, né, fazendo também uma breve contextualização com relação ao teor dessa PEC. Essa PEC ela já vinha sendo anunciada, né, pelo ministro da Fazenda, né, já havia sendo anunciada ali, né, que ela seria apresentada, ainda não tínhamos com precisão o teor, né, em como ela seria, em que sentido ela seria apresentada. Tão logo essa PEC foi apresentada, iniciou-se um trabalho legislativo também de sensibilização na Câmara dos Deputados a respeito dos enormes riscos que essa PEC traz ao sucateamento do serviço público, né? No caso específico da Defensoria Pública, nós teríamos ali também um contexto de ainda mais dificuldades, né, em razão de sermos uma carreira em processo de estruturação, de sermos uma instituição, a mais nova das instituições do sistema de justiça. Então, muitas dificuldades ali de, inclusive, evasão de colegas, né, de aposentadoria de colegas, enfim, todo um problema que a gente vem tentando avançar na estruturação da Defensoria Pública. Certamente nós teríamos ali um grande retrocesso nesse processo de estruturação, de fortalecimento da nossa instituição. Essa PEC, ela traz uma série de previsões, né, não trata só do artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal, ela traz outras previsões também que visam ao ajuste fiscal, né, mas especificamente no que toca ao serviço público, ela traz a previsão de que um parágrafo 11 seja acrescentado ao artigo 37 da Constituição, prevendo que somente poderão constar fora do teto constitucional remuneratório as verbas indenizatórias que estivessem expressamente previstas numa lei complementar nacional, que abrangeria todos os poderes e todos os entes autônomos, incluindo, portanto, também a Defensoria Pública, né? Então, especificamente com relação a esse parágrafo 11, né, do artigo 37, essa PEC nos toca, né, nos preocupa. Nada, nesse momento, é mais importante para a associação do que trabalhar, né, em torno aí dessa proposta de emenda à Constituição, que de fato é extremamente preocupante para todo o serviço público, mas para a Defensoria Pública especialmente, nos torna muito vulneráveis em razão de sermos uma instituição em processo de
de estruturação durante toda a quarta-feira. Eu estive na CCJ presencialmente, acompanhando os trabalhos. Eu conversei com o deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão, por coincidência foi o mesmo também que trabalhou lá no projeto 4015, né? E naquele momento, quando essa PEC foi apresentada na CCJ, houve uma grande mobilização por parte dos partidos de oposição, né, PL, diversos partidos ali republicanos que se opuseram, né, não só ao mérito da PEC, mas à tentativa de tramitação rápida e atropelada da PEC, né, e em razão disso, a base do governo, então, retirou o pedido de extra pauta, de pautar a PEC, né, fora da pauta da CCJ, e formulou esse pedido muito possivelmente buscando uma estratégia de apensamento da PEC em uma outra proposta de emenda que tenha tramitação mais avançada, buscando, então, encurtar a tramitação da PEC e levá-la diretamente a plenário, né? Porque se a PEC for tramitar, né, for cumprir a sua tramitação ordinária, ela teria que passar pela CCJ, seria possível o pedido de vista, né, que pelo regimento da Câmara haveria 2 sessões ainda para que ela retornasse à pauta da CCJ. Uma vez aprovada na CCJ, teria que ser instaurada uma comissão especial para análise do mérito da proposta, né? Essa comissão especial, pelo regimento da Câmara dos Deputados, ela teria um mínimo de 10 sessões, pelo regimento também, essas 10 sessões tem que ser uma por dia, não seria possível encurtar ainda mais, né, fazer mais de uma sessão por dia. Então, não seria possível, se fosse observado o regimento, a tramitação regimental da PEC, não seria possível que ela fosse que ela chegasse a plenário ainda nesse ano, né? Então, por isso a tentativa de retirar a PEC da pauta da CCJ, apensá-la a uma proposta com tramitação mais avançada, para que seja possível que ela seja levada diretamente a plenário, né? Essa possibilidade é extremamente preocupante para nós da APADEP, para todas as associações que estão intensamente mobilizadas, né? Dialogando com os parlamentares e realizando um convencimento dos parlamentares acerca dos riscos que essa tramitação acelerada causaria, né? Uma das frentes de atuação tem sido buscar garantir uma interpretação desse parágrafo 11 do artigo 37, para que ele seja, naquela conceituação do professor José Afonso da Silva, para que ele seja interpretado como uma norma de eficácia limitada, isto é, para que ele só tenha validade após a promulgação da lei complementar a que se faz referência. Então, sendo norma de eficácia limitada, não poderia produzir efeitos imediatos, dependeria da promulgação dessa lei. Já houve uma nota do Senado Federal, que não é vinculante, que é uma nota meramente informativa, mas que tem uma carga simbólica importante para demonstrar, né, que o Senado se coloca ali favorável à interpretação no sentido de que essa previsão teria natureza de norma de eficácia limitada. Então, estamos atuando em muitas frentes aí com relação à PEC 45, né, seja para que a tramitação dela observe o rito regimental e constitucional das emendas à Constituição, seja também para que, no mérito, possamos demonstrar os enormes prejuízos, né, e o grande risco de sucateamento que essa proposta traz a todo o serviço público e no que nos toca, especialmente à Defensoria Pública, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Eu estive na Câmara dos Deputados, na quarta, permaneci no interior do plenário da Câmara, acompanhando os trabalhos até a sua finalização, por volta ali de 11 horas da noite, né, acompanhei todos os trabalhos, tanto em torno do projeto 4015, quanto em torno da PEC 45, né, e dialogando com todos os deputados, os parlamentares ali presentes, né, a respeito da sensibilização dos riscos que essa proposta traz, e seguiremos trabalhando. Na quinta-feira também, eu estive presente na Câmara dos Deputados. Na quinta-feira nós já tínhamos um cenário
de um maior esvaziamento da Casa Legislativa, né? Não tínhamos tantos deputados presentes na casa, mas eu pude dialogar com diversas assessorias dos deputados Felipe Barros, que é o líder da oposição, Mário Frias, Sâmia Bonfim, Carlos Sampaio, Érica Hilton, que é líder da Federação Pessoal Rede, Marangoni, Hugo Mota, que é líder do Republicanos e é tido como o próximo líder da casa, o próximo presidente da casa, Bruno Ganem, Rui Falcão, e conversei também diretamente com o deputado Alencar Santana, né, a respeito do nosso posicionamento contrário à PEC, contrário também a essa tentativa de tramitação acelerada e contrária ao regimento interno da casa. Qualquer atualização será prontamente informada a todas e todos. Nós estamos acompanhando essa PEC de maneira absolutamente prioritária, né? Nada nesse momento é mais importante para a associação do que buscar envidar os esforços em conjunto com as demais associações para que essa PEC não tenha continuidade, para que a gente possa minorar os prejuízos que ela pode causar ao serviço público e à defensoria pública. Eu agradeço a atenção de todas e todos, eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Devolvo a palavra. Senhores conselheiros, em decorrência da afastamento temporário da presidência, transfiro a palavra à ouvidora-geral Camila. Muito obrigada. A presidência em exercício, Luiz Eduardo. Eu queria iniciar aqui saudando, primeiro, a receptividade da Unidade de Santana, e faço isso, viu, Paulo André, na sua pessoa. Fico feliz de te rever aqui, e feliz, na verdade, de ver o reconhecimento que você faz também à sociedade civil organizada, à GENI, que te referencia como uma grande liderança na Defensoria Pública. Então, agradeço muito aqui a atuação de Santana para sempre pensar no aprimoramento da atuação coletiva, sempre em parceria com a ouvidoria. Queria também fazer um cumprimento muito especial a todos que participaram do Momento Aberto, que não estão mais aqui, mas que vale o registro da importância da pauta que trazem. Então, queria fazer aqui essa saudação à Geni e ao Renato, do movimento Lutar e Vencer, que fazem parte, né, da Frente de Luta por Moradia, que é a FLM, que inclusive tem assento no Conselho Consultivo da Ouvidoria, a Antônia, que representa a FLM no nosso conselho. O Renato, na sua fala, ele traz uma provocação que me parece muito verdadeira, né, conselheiro Luiz Eduardo, que ele fala como a Defensoria Pública pode chegar antes das instituições repressivas, como a Defensoria Pública pode chegar antes dos órgãos de segurança pública. E aqui me parece que existe um X da questão, que é como, de fato, criar um canal facilitado entre o movimento social e as unidades da Defensoria, que muitas vezes estão ali se desdobrando para cuidar das bancas, para garantir o atendimento individual, mas que falta esse fluxo especializado para o olhar e para o atendimento coletivo. E o movimento de moradia, quando traz isso, ele traz, na verdade, não só uma preocupação com as suas demandas, mas também se enxergando como ponte com a população, porque nas palavras da Geni, do Renato, o que a gente vê é que essas lideranças trazem a pauta da população migrante, trazem a pauta das mulheres, trazem a pauta da educação, da saúde nos seus locais, né, de articulação. E aqui, a partir da fala do Renato, da fala da Geni, eu queria trazer de novo, e já conversamos, né, tanto com o conselheiro Fábio Soares, o conselheiro Luiz Eduardo, com o conselheiro Roque, que é o relator, né, a importante proposta de deliberação do núcleo de habitação em conjunto com a ouvidoria, no sentido da gente pensar numa maneira de simplificar essa entrada dos movimentos com a defensoria. O atendimento remoto, ele foi muito eficaz para a população, ele amplia o acesso à justiça, mas ele traz desafios. E um dos desafios é como permanecer, como a unidade permanecer de maneira mais próxima das comunidades organizadas. E essa proposta de deliberação, ela é muito simples, ela é muito singela, ela traz ali poucos artigos que visam só organizar a porta de entrada. Então, por exemplo, criar um e-mail institucional entre a gestão, que vai depois dissipar entre as unidades, e o movimento, para que essas pessoas tenham um canal direto. Isso já acontece com relação à Pop Rua. Hoje em dia,
a rede Pop Rua tem um e-mail de agendamento direto com o DAIEP. Isso facilitaria muito, né, essas questões. Uma outra proposta que a gente traz na deliberação é a reformulação do DEF. O DEF ele não foi feito para demandas coletivas. Muitas vezes a pessoa agenda ali no individual e aí chega na unidade 10 pessoas que desorganizam aquele atendimento do dia, né? Outra questão, o DEF não prioriza o atendimento presencial para essas demandas coletivas. Então, essa é uma proposta que a gente faz. Enfim, são 9 artigos, salvo engano, muito simples, muito singelos, de ajustes no DEF, no 0800, de capacitação dos estagiários para as demandas coletivas, mas que essas mudanças muito singelas certamente teriam um efeito muito amplo de melhoria do atendimento. Coloco aqui novamente a ouvidoria à disposição para esse diálogo com o relator, corregedor Roque, que tenho certeza que vai ser muito sensível e muito dialógico nessa pauta. Quero também cumprimentar toda a participação efusiva aqui da sociedade civil organizada com relação ao ponto do convívio da política Mães em Cárcere, então Heloísa, do ITTC, Lucélia, do SEDECA, Fabiana Soller, da FAP, que também tem assento no nosso conselho, né, familiares de pessoas presas, a Ana Lia, do IDDD, que também tem assento no Conselho Consultivo da Ouvidoria, saudar aqui todos os coordenadores e coordenadoras de núcleo, a Gabriele, a Camila, a Rita, o Rafael Português, o Lúcio, colocar aqui que certamente, viu, Lúcio, ouvi muito atentamente a sua fala do Rafael Português, e eu vejo que não há um dissenso com relação ao convívio. Eu vejo que aqui todos os núcleos têm muito essa perspectiva da importância de se fortalecer o atendimento às mães encarceradas, presas, gestantes, né? Vejo isso de forma unânime nas palavras de vocês, e me parece que o caminhar está muito mais fácil de um desfecho positivo do que negativo. Me parece que é talvez um cenário só de um diálogo, como muito bem todas as coordenações aqui colocaram, para que a gente possa avançar nessa temática. Com relação ainda até o projeto piloto, aproveito aqui a presença de vocês, Lúcio e Português falaram também da importância desse projeto até para as pautas estratégicas que a sociedade civil organizada traz. Estava me relembrando aqui com o conselheiro Fábio Sorge, que inclusive ele, com o conselheiro João Felipe, quando estavam, né, à frente desse programa, estiveram no Conselho Consultivo, e me lembro ali que o Conselho Consultivo foi unânime de apreciar, de admirar o que estava sendo feito no projeto piloto e de se colocar também como um parceiro para o avanço dessa institucionalização. Mas aqui voltando também, depois desse parênteses aqui com relação ao projeto piloto, ao Convive, a gente tem um cenário, e aqui faço até um apelo, com quem que está, desculpa, com a segunda sub, com a terceira sub, faço até um apelo, né, para a gente, de fato, conseguir avançar com essa questão do cargo para o Convive, porque a gente está falando de um cenário de grandes violações, que é o cenário do sistema carcerário brasileiro, né, que é atravessado por uma profunda crise, que quando a gente olha para a camada mais vulnerável desse cenário carcerário, são as mulheres mães, mulheres presas, encarceradas, e me parece que é muito importante que a gente consiga avançar de forma muito célere na qualificação do atendimento que é prestado a essas mulheres. A ouvidoria, foi muito falado isso, a gente organiza uma comissão permanente de acompanhamento da política. Isso surgiu em 2023, quando a política estava passando por uma reformulação. O Conselho Consultivo, através do IDDD, fez uma provocação para que essa mudança da política institucional do convívio fosse acompanhada pela sociedade civil organizada. A partir disso, nós, pela ouvidoria, instituímos uma comissão de acompanhamento e monitoramento, fizemos mais de 12 reuniões com NESC, NEIGE, NUDEM, primeira Subdefensoria Pública Geral, sociedade civil organizada, e aqui eu queria fazer um convite para que retomássemos essas reuniões, faça um convite para todos os núcleos poderem também ingressar nessa articulação, faça um convite para o Conselho Superior da Defensoria Pública estar representado, e aqui já me antecipei e convidei a conselheira Fernanda Capitânio, a EDEP também, que tem um papel essencial de formação de educação em direitos, conselheiro Alan, para as mães presas, então gostaria também que a gente pudesse ampliar essa articulação para a EDEP, para o Conselho Superior, para que a gente pudesse continuar avançando. E aí, saindo desse assunto, mas continuando no momento aberto, eu queria saudar aqui a participação do coordenador do NEDPED, o Carlos Loureiro, que traz essa
política importante de cuidado que está sendo pensada com a Associação de Servidores, de Defensores, com o CAD. Claro que a ouvidoria é uma entusiasta dessa política, nós sabemos até a simbologia de se apresentar essa política hoje, 3 dias após o Dia Internacional da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas eu trago aqui, e fiz isso de forma muito transparente na reunião, trago uma preocupação também com o olhar para a população usuária com deficiência. A gente tem 2 questões aqui, que a deliberação não enfrenta porque não é o propósito, mas para a ouvidoria é importante colocar uma com relação a pensarmos na maior efetividade de uma deliberação que foi aprovada por esse Conselho Superior lá atrás, que é uma deliberação que trata do atendimento diferenciado a pessoas com deficiência. Essa deliberação, ela foi proposta antes da pandemia e previa, por exemplo, que a pessoa com deficiência fosse atendida num local diferenciado, de maneira remota, com maior acessibilidade atitudinal e física. Porém, essa deliberação após a pandemia, ela não tem mais aplicabilidade, até porque as unidades muitas vezes entendem que a pessoa com deficiência pode ser atendida no remoto, mas o remoto nem sempre, quase nunca, na verdade, funciona para a pessoa com deficiência, porque um chat para a pessoa com deficiência é limitante. Então, a gente precisa pensar em outras formas, em repaginar, atualizar essa deliberação. E o outro ponto que eu trago aqui com relação às pessoas com deficiência é um ponto com relação ao atendimento pelas conveniadas, pelos advogados e advogadas conveniados. Muitas vezes chegam na ouvidoria reclamações de pessoas com deficiência que têm a designação por atendimento, né, com advogado dativo, conveniado, advogados esses, muitas vezes que não têm um local com acessibilidade para esse atendimento. Então, já recebemos a reclamação de que para a pessoa chegar no escritório de advogado, tinha uma escada, que a pessoa não tinha a mínima formação para não cometer capacitismo. Então, eu coloco aqui também esse pedido de um olhar muito sensível desse conselho, da gestão e do núcleo, claro. E saindo aqui da pauta do momento aberto e entrando um pouco nas agendas prioritárias da ouvidoria, eu queria muito rapidamente dizer, né, fazer coro aqui as palavras da presidenta da associação, a Jordana, que já relatou essa reunião muito importante que nós tivemos nessa semana, quarta-feira dessa semana, para tratar da política institucional de monitoramento de riscos e proteção das integrantes e integrantes, das e dos integrantes da Defensoria. Saudar a política, a gente teve com a PADEP, com a GPESP, com o Rafael Negreiros. Essa política, aos olhos da ouvidoria, ela é uma política que tem a capacidade de fato, trazer uma maior potencialização da atuação da Defensoria. Ela tem sido enxergada como uma política de proteção das defensores de direitos humanos, independente dos cargos que ocupam na instituição. É uma política que visa olhar para a segurança da atuação tanto interna quanto externa, nas comunidades, nos territórios, nas inspeções, nas atuações, né, com relação ao sistema carcerário. E aqui friso uma preocupação de que essa política, na verdade, que essa política, ao meu ver, ela é uma política muito positiva, porque quando a gente fala de segurança pública, muitas vezes a gente olha com um olhar a partir do medo, né, a partir do receio, porque, claro, né, situações de insegurança nos levam, talvez, para uma atuação mais emocional e não racional. Mas a provocação aqui que eu faço pela ouvidoria, que eu vi de forma muito positiva na proposta da PADEP, é que a gente, enquanto defensoria, não pense em políticas que possam ter um potencial dano e uma potencial restrição ao atendimento e à participação social da população usuária. E aqui eu quero trazer a importância, inclusive, de quando formos pensar nessas políticas, e salvo engano, segundo o subdefensor público é o relator dessa política, é muito importante que a gente pense em políticas de segurança a partir de dados muito concretos e de racionalidade. Então, por exemplo, quantos casos de violência aconteceram nos últimos anos? Quais casos de violência? Violência física, psicológica? Esses casos, eles poderiam ter sido evitados como? Com uma capacitação, com uma remodulação dos protocolos de segurança, com um olhar mais atento para os casos complexos? Não sei, talvez a gente não tenha essa resposta, mas para que a gente possa discutir isso, é importante que a gente parta de dados, de uma racionalidade, e não só de uma sensação de insegurança que permeia certamente todos os defensores, servidores e os próprios usuários, né? Então, eu faço aqui essa provocação. Eu faço, inclusive, a presidência em exercício
com muito respeito, com muito diálogo, inclusive uma provocação para a gente pensar e entender melhor o que tem sido pensado na perspectiva da gestão com relação ao que já foi falado aqui nesse conselho, a aquisição de detectores de metais, de catracas, até porque existe também uma ponderação sobre o seu real, sobre essa sua real efetividade e também sobre o custo que isso implica. A gente sabe que são equipamentos extremamente custosos para a defensoria, então essa discussão, inclusive orçamentária, ela precisa ser feita com a sociedade civil organizada. Coloquei, Jordana, você não pôde estar, não sei, por um motivo muito legítimo, mas coloquei, inclusive, o Conselho Consultivo da Ouvidoria à disposição para fazermos esse debate. Ali a gente tem tanto movimentos sociais que são atingidos por políticas de segurança, como movimento de familiares de pessoas presas, Pop Rua, movimento de mulheres, mas também movimentos e organizações que pensam segurança pública, como, por exemplo, o Instituto Sou da Paz, o IDDD, para a gente poder fazer uma construção muito dialógica sobre. Então, agradeço essa questão. Quero relatar também que o Conselho Consultivo esteve reunido na sua reunião ordinária de dezembro, virtualmente, e tivemos como tema central da reunião o diálogo com a Escola da Defensoria. Então, aqui agradeço muito ao conselheiro diretor da IDEP, Alan Ramalho. Ali, né, conselheiro, tratamos da possibilidade de parcerias com o conselho, de pensarmos em metodologia cada vez mais horizontais, oficinas no método freiriano, a partir dessa expertise e também troca de saberes com a sociedade civil organizada, educação em direito de forma territorializada, e também agradeço muito ao conselheiro diretor da IDEP pela possibilidade até de um calendário bilateral com os nossos conselheiros consultivos para pensarmos em ações, tanto internas quanto externas, a partir desses acúmulos de saberes que a gente tem ali no Conselho Consultivo. Ainda nessa esteira, queria relatar que a gente teve uma reunião na segunda-feira com a IFF. A IFF é uma organização norte-americana que se chama, salvo engano, Electronic Frontier Foundation, que trata dos temas de comunicações digitais. A gente teve ali a presença da sua coordenadora para a América Latina, Veridiana Limonte, o Alan Ramalho, conselheiro diretor da IDEP, o conselheiro Rafael Camarão, não sei se está presente hoje, eu não consegui conectar ao Teams, e ao defensor público também, Eric... nem sei, desculpa, Eric, me deu um branco aqui. Foi uma reunião muito importante para pensarmos inteligência artificial. Eu sei que esse tema é um tema de grande interesse, inclusive, né, de vários defensores que estão aqui presentes hoje, e uma perspectiva da Defensoria Pública, primeiro, olhar para a sua implementação de inteligência artificial com um olhar cuidadoso a partir da ótica dos direitos humanos, e também para pensarmos a Defensoria Pública enquanto um agente monitorador, supervisionador, na verdade, da implementação de sistemas de inteligência artificial de outras instituições, como, por exemplo, a segurança pública, que muitas vezes usa sistemas de IA para reproduzir práticas racistas, discriminatórias e misóginas. E aqui, já chegando ao final da fala da ouvidoria, eu queria fazer coro às palavras do conselheiro Fábio Sorge, que traz essa perplexidade que a gente está vivendo atualmente na sociedade, aqui no estado de São Paulo, com relação a esse aumento brutal dos casos de violência policial. Não foram um, não foram dois, não foram 3 casos de violência estatal que vivemos e vimos na última semana, uma escalada de impunidade, uma escalada de barbárie, uma escalada de extermínio da população jovem negra, periférica, que muitas vezes tem na defensoria o seu instrumento de garantia de defesa, o seu instrumento de garantia de vida. Então, aqui eu quero sim saudar o Núcleo de Direitos Humanos, a conselheira Sohaile Fernandes, que faz um papel brilhante no núcleo de defesa desses familiares, se colocou no território, se coloca junto com as outras coordenadoras, Fernanda Balera e Cecília Nascimento, no território, na Baixada Santista, fazendo enfrentamento a esse cenário, se colocando como apoio às familiares, vítimas. A Rede Apoia, aqui, Andréia, que temos um contato muito fluido, né? Andréia, que coordena o Rede Apoia, que teve um papel, inclusive, desse Conselho Superior ímpar para institucionalizar esse projeto tão importante para as familiares de pessoas presas. Andréia, que tem uma humanidade, uma sensibilidade ímpar. E aqui eu faço um pedido para a Defensoria Pública continuar sendo essa instituição
que se coloca de forma aguerrida e intransigente contra a violência policial. A gente viu manifestações muito expressas de todos os entes, atrizes e atores do sistema de justiça, o judiciário se posicionando, o Ministério Público, a OAB, e a gente certamente sabe o quanto a Defensoria Pública também se coloca nesse lugar de enfrentamento, de oposição a esse cenário de violação de direitos humanos. E aqui trago uma provocação que me foi novamente trazida pelo movimento social, pelo Conselho Consultivo, que diz respeito ao convênio firmado, na verdade, ali salvo engano, em agosto de 2022, já fazem mais de 2 anos, convênio firmado entre a Defensoria Pública Geral e a Secretaria de Segurança Pública, o governo do Estado, convênio esse que lá atrás firmou uma parceria para que a Defensoria Pública criasse um fluxo de atendimento especializado aos agentes de segurança pública, né, policiais civis e militares. À época, a ouvidoria, o movimento social se colocou frontalmente em oposição a esse convênio, por entendermos que esse não é o papel prioritário da Defensoria. Sabemos toda a discussão que foi feita nesse Conselho Superior, inclusive com a criação de um cargo para tanto, mas é importante que essa atuação da Defensoria Pública seja monitorada, seja dialogada. Sabemos que esse cargo ficou muito tempo, né, a partir de uma atuação de uma assessoria especial. Então, aqui, presidência, queria muito trazer a importância de pensarmos e até trazermos, né, esses dados, quantos policiais foram atendidos na fase pré-processual, na fase processual, qual é o fluxo de atendimento desses casos, porque a gente sabe que são fluxos diferenciados, enquanto aqui a gente tem um movimento de moradia pedindo um olhar mais atento, um fluxo diferenciado, a gente sabe que para os agentes de segurança pública esse fluxo já há, então é importante que haja uma simetria com relação a essas portas de entrada. Coloco aqui de forma muito respeitosa esse questionamento que é trazido para a ouvidoria. E chegando ao fim, queria só convidar todas e todos para o Prêmio Justiça para Todos e toda Josefina Bacarista, que vai acontecer segunda e terça da próxima semana. Parabenizar todos os premiados e premiadas, foram 46 iniciativas muito potentes, muito aguerridas, muito transformadoras, e vai ser um dia da gente comemorar a existência da Defensoria Pública na sua camada mais potente, que é a sua camada de atuação coletiva e extrajudicial. Então, convido todas e todos, para além dos conselheiros que vão estar na mesa, Carol Rangel, conselheiro também Fábio Sordi, e é isso, agradeço a palavra, o espaço e devolvo. Muito obrigada, ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado. Próxima inscrita, a conselheira Carolina Rangel Nogueira. Bom dia, com a palavra. Obrigada, bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu também quero agradecer ao coordenador regional, que é também meu coordenador regional, o Dr. Paulo André, que me ajuda sempre que eu preciso, e a unidade de Santana, na pessoa da coordenadora, doutora Ana Carolina. Vocês nos receberam, né, maravilhosamente bem, um café muito generoso, obrigada. E eu acho que algumas coisas me chamaram a atenção nesse diálogo que a gente tem com o Momento Aberto, e uma delas foi a fala do Paulo em relação aos atendimentos de processos coletivos de habitação, que é uma dificuldade mesmo que a gente tem nas unidades. Eu sou de uma unidade pequena que faz esse tipo de atendimento também, então eu sinto um pouco isso, não com a intensidade que vocês sentem aqui, porque eu sei que tem bastante, né, uma intensificação desse tipo de processos aqui, e eu acho que a gente precisa repensar o modo como a gente talvez esteja atuando nessa área. Esse processo que a ouvidora geral mencionou, que está com o doutor Roque, o corregedor, traz uma proposta que vem do NEAURB, da ouvidoria, e que foca na forma de recepção dessas demandas. Mas eu acho que a gente também, e eu acho que é importante que a gente pense sobre isso, até porque seria uma forma da gente identificar, na partir das unidades, não considerando o trabalho do núcleo, mas a partir das unidades, onde isso está concentrado? Como é que isso impacta a unidade? De que maneira a gente poderia, existe com a estrutura que a gente tem, alguma forma de reestruturar o modo como a gente trabalha para acomodar melhor essa demanda, tanto do ponto de vista da eficiência, quanto do ponto de vista de quem é atendido? Não existe. O que é necessário fazer? Então, eu acho que a gente
precisa conciliar as duas coisas e talvez a solução... Talvez não, eu acredito muito que a solução para isso tem que conciliar essas duas necessidades, a necessidade da gente que atende, e atende uma demanda que é diferente de uma demanda individual, numa estrutura pensada para demandas individuais. E a necessidade que vem sendo vocalizada pelos movimentos de moradia em relação, até na fala do, acho que é Renato de Jesus e da dona Geni, uma fala muito elogiosa à defensoria, né, até de um afeto muito grande, de um carinho pela instituição, mas também que eles também, com todo cuidado, eles também estavam dizendo que, olha, a gente não está conseguindo entrar. Né? Com todo cuidado, eles também disseram isso. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essas duas coisas, porque se a gente não olhar para as duas, a gente não vai resolver nenhuma delas. Né? Não adianta focar no lado da entrada se a gente também não pensar do outro lado em quem está recebendo. Mas eu acredito que essa proposta que a ouvidoria traz, procura abordar de uma... e eu tive a oportunidade de dar uma lida inicial na proposta, traz alterações que não são grandes alterações, mas que parecem ter o potencial para facilitar a entrada, só que a gente também precisa pensar em como que vai ser essa recepção, né, e no impacto que isso vai gerar nas unidades. Talvez a gente possa fazer essa reflexão também a partir desse processo, pensando em rotinas de atuação, que é uma competência do Conselho, que, do meu ponto de vista, a gente não exerce muito. Acho que é uma coisa que sobre a qual a gente precisa pensar mais. Bom, eu gostaria de fazer uma referência a todos os coordenadores e coordenadoras de núcleos que tiveram aqui hoje. O tema, né, foi abordada a questão do Convive, a proposta do NEDPED, de uma política de cuidado, que é alguma coisa sobre a qual a Defensoria realmente precisa se debruçar e fixar. E também a questão da estruturação, como tratou o coordenador do núcleo de segunda instância, e que, na verdade, concretamente agora, se refere à distribuição do AT4. Eu acho que a gente tem um foro, né, adequado para falar sobre isso, que é o processo que está em andamento, sobre o qual a gente vai discutir, quando vier o voto da terceira sub, e eu acho que nesse momento a gente precisa ter, no momento que a gente for fazer essa discussão, a gente precisa ter bastante lembrança das informações que foram trazidas aqui hoje, em relação ao modo como os núcleos trabalham, as demandas que eles apresentam, ao modo como a sociedade civil acompanha esse trabalho, e eu acho que tiveram relatos bastante detalhados aqui, especialmente em relação ao Convive. Não me recordo, bom, depois eu tenho anotado aqui, na hora que a gente for falar do processo, a gente fala melhor, mas de pessoas que acompanham de perto esse trabalho e vê e observam o impacto dele e a importância dessa atuação. Então, eu acho que a gente, esse espaço para discussão, para a gente, esse espaço de tempo que a gente vai ter para pensar sobre esse processo, também enriquece a discussão com todas essas informações que a gente vem recebendo, como as que a gente recebeu hoje. Então, é isso, eu devolvo a palavra. Obrigada. Muito obrigada, conselheira Carolina. Próximo inscrito, conselheiro Leonardo Nascimento de Paula. Bom dia, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde. Queria iniciar cumprimentando a todas as colegas e todos os colegas aqui da Unidade de Santana. O faço na pessoa da coordenadora, Ana Carolina, e também do coordenador regional, o Paulo, né, que muito bem fez uso da palavra aqui no momento aberto. Eu queria me chamar ao Paulo aqui nas suas observações, principalmente, Paulo, quando você traz a necessidade de nós aqui da Defensoria. Muitas vezes temos opiniões diferentes sobre os mais diversos temas, né? Mas que externamente nós estejamos unidos em prol de uma Defensoria sólida, como colocou. É muito importante que a equiparação, né, a simetria normativa da Defensoria Pública com os demais órgãos do sistema de justiça, com as carreiras constitucionalmente equiparadas, tenha também um reflexo material, que nós sejamos efetivamente e materialmente equiparados às demais carreiras do sistema de justiça. Essa é uma das nossas lutas aqui nesse colegiado. E eu também tenho compartilhado com Vossa Excelência uma preocupação
no sentido de que a gente ainda caminha, né, para essa equiparação material, e parece que nos últimos tempos a própria equiparação normativa vem sofrendo alguns ataques. E por isso que, nesse contexto, me somo não só a Vossa Excelência, mas a todos os conselheiros e conselheiras que me antecederam e que trouxeram o tema da PEC 45, uma PEC que tem um reflexo no serviço público em geral e que pode ter um reflexo muito grande na forma como nós aqui da Defensoria Pública executamos o nosso serviço. Pode trazer prejuízos irreparáveis para a assistência jurídica da forma como ela é prestada pela Defensoria. Vou me restringir aqui à Defensoria de São Paulo, mas, claro, todas as defensorias do país. E por isso, nesse contexto, eu queria valorizar, agradecer, principalmente agradecer e parabenizar, cumprimentar a conselheira Jordana Rolim, presidente da APADEP. Eu faço, Jordana, e peço que Vossa Excelência estenda a toda a diretoria pelo trabalho que fez. Na primeira hora, deixou a família e foi para Brasília para tratar desse tema, compreendendo a urgência que esse tema demandava. Essa é uma característica que eu particularmente admiro muito em Vossa Excelência, a capacidade que Vossa Excelência tem de, mesmo em momentos de muita pressão, de muita urgência, ter a tranquilidade de raciocínio para tomar as melhores decisões, e essa foi uma decisão bastante acertada, esteve lá, fez a comunicação de todo o andamento dessa PEC e a carreira, minuto a minuto quase, todo mundo se sentiu bastante informado pelas notícias que Vossa Excelência trazia ali através da associação, também com o trabalho que fez junto aos parlamentares, um trabalho de convencimento, algo muito importante, essencial. De fato, não há hoje outro tema mais importante para a nossa instituição do que esse, e Vossa Excelência, como sempre faz, né, conseguiu ter esse discernimento, mesmo num momento muito difícil, e fez o trabalho da melhor forma possível na defesa da nossa carreira, da nossa instituição. Então, fico aqui, creio que em nome de todo o Conselho Superior, o meu reconhecimento público pelo trabalho de Vossa Excelência. Passando para um outro tema, essa semana tivemos a reunião dos coordenadores, efetuada pela gestão da Defensoria. Eu, como coordenador da Unidade de Varas Singulares, estive presente e queria cumprimentar a gestão da Defensoria pela organização dessa reunião e das diversas propostas e temas ali trazidos. Eu queria parabenizar e cumprimentar pelo avanço proposto do parcelamento de alguns valores, né, na Defensoria, relativos a férias, a licença-prêmio. Acho que essa é uma medida muito bem-vinda. Então, fica aqui o meu reconhecimento à gestão. E também, ainda, né, nesse tema da reunião de coordenação, 2 temas eu queria trazer aqui para perguntar a Vossas Excelências. O primeiro é com relação à proposta da gratificação, a incidência dos reflexos das gratificações no quinquênio e 13º, que na discussão do orçamento nós tínhamos aprovados ainda para esse ano. E eu gostaria de saber o que foi que aconteceu, quais foram as questões que impediram que esse reconhecimento fosse feito ainda esse ano. E um segundo tema que também me chamou a atenção, que eu gostaria aqui também de perguntar a Vossas Excelências, é com relação à proposta anunciada pela Defensora Pública Geral do rebranding da marca da Defensoria. Eu fui até pesquisar um pouco sobre esse tema, seria eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, é uma falha minha, mas entendi que seria um reposicionamento da marca da Defensoria como instituição. Acho que, de fato, esse tema ele tem a sua importância, mas o meu questionamento é sobre o momento e os recursos que serão empreendidos nesse objetivo. Se nós não temos, no momento, outras questões mais importantes para lidar do que esse ponto do rebranding. Então, também faço o questionamento a Vossas Excelências. Um último tema que eu queria trazer, me somando aqui as falas do conselheiro Fábio Sorge e da conselheira Camila Alvidora, com relação ao crescimento, né, observado do tema da violência policial, parabenizar nesse contexto a atuação do Núcleo de Direitos Humanos, e faço aqui na pessoa da coordenadora auxiliar e também conselheira, excelentíssima conselheira Suhari Fernandes. É um tema que é muito caro à Defensoria, que demanda uma atuação institucional, de fato, e eu me somo aqui às observações da Camila, do Fábio, com relação a esse ponto. Senhora Presidente, com isso,
de maneira breve também, por conta do horário, eu encerro minha fala e devolvo a palavra. Obrigado. Muito obrigada ao conselheiro Leonardo de Paula. Próxima inscrita, conselheira Sohaile Fernandes Youssef. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos, a todas as pessoas aqui presentes. Em primeiro lugar, faço meu agradecimento à coordenação da unidade pela recepção aqui hoje, assim como nas demais unidades do Conselho Itinerante. Nós somos muito bem recebidos e recebidas aqui, então faço meus agradecimentos, especialmente pela importância das participações que nós tivemos hoje aqui no Momento Aberto, tanto de defensoras e defensores, para tratar de temas importantes em relação à melhoria dos fluxos de atendimento e de estruturação dos trabalhos, mas especialmente de organizações da sociedade civil, algumas das quais eu tive o prazer de trabalhar, como o ITTC. Eu fui pesquisadora no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, antes da atuação aqui na Defensoria Pública, e fico muito feliz de ver esse espaço sendo ocupado pelas organizações que possam contribuir com a maneira como a gente organiza o nosso atendimento e como presta o atendimento jurídico, assistência jurídica integral para grupos prioritários, né? Tanto na demanda de moradia, que a Camila já pôde trazer aqui a proposta do núcleo de habitação, e a Carolina Rangel também, da importância de definição de fluxos na instituição. Então, eu vou me ater a 2 pontos específicos que foram tratados. O primeiro deles é em relação à importância da autonomia, da independência dos núcleos especializados, mas especialmente da atuação que os núcleos fazem, né? E aqui diversos núcleos estiveram hoje pontuando o quanto são feitos atendimentos pelos núcleos. A Vanessa, né, identificou os atendimentos que são realizados em áreas, né, de grande concentração de pessoas, tanto, né, em locais em ocupações de moradia, mas também nas regiões da Cracolândia e locais frequentados pelas pessoas em situação de rua. Então, aqui reforçando, né, a gente vai poder ter a oportunidade de discutir, quando for trazido ao voto, vista da terceira sub, esse projeto e a destinação dos AT4s, mas é importante a gente pensar que, quando fizer essa discussão, os dados que foram trazidos pelo NUDEM, pelo NEIGE, e pelo NESC sobre a atuação do Convive, especialmente tendo em vista a necessidade de adoção de políticas prioritárias para mulheres encarceradas, tendo tanto a sentença tripla que elas enfrentam no âmbito dos processos, mas também a imposição de restrições ao exercício do direito de maternidade. Aqui eu queria também parabenizar o coordenador Carlos Loureiro e a Renata Tibiriçá, coordenadores do núcleo da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, que trouxeram a atenção desse conselho, dessa instituição, a necessidade de se pensar a política de cuidados para servidores, defensores e defensoras com, né, familiares com deficiência, mas também como a gente precisa aprimorar uma metodologia de atendimento e facilitação de fluxos de acesso à instituição para as pessoas com deficiência. Encerro aqui a minha fala, né? Sendo breve também, tendo em vista os outros colegas que ainda aguardam para falar, e me coloco à disposição das organizações da sociedade civil que estiveram aqui hoje para tratar especificamente tanto da proposta do Convive quanto da melhoria dos fluxos de atendimento da instituição em relação às pautas de moradia. Obrigada, devolvo a palavra à presidência. Obrigada, conselheira Sohaile Fernandes. Próximo inscrito, terceiro subdefensor público-geral, Bruno Bortolucci Boaguim. Bom dia, com a palavra. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, cumprimentar a todos os colegas, cumprimentar os colegas também da unidade de Santana, que recebe hoje a sessão do conselho. Peço desculpas por não poder estar presente, mas precisei voltar ao interior. Eu tenho um plantão presencial amanhã. Domingo retorno a São Paulo para ir para Itanhaém, numa visita que nós faremos à unidade na segunda-feira. E só trazer alguns informes do que houve no âmbito da terceira sub nos últimos dias. Também serei bem breve. Nós tivemos boa parte das informações foram trazidas, conversadas com todos os coordenadores na reunião, nos dias 4 e 5. Então, acho que foi reunião bastante proveitosa. Nós podemos ter esse contato estreitado com os coordenadores, apresentar alguns planos, responder as dúvidas, as questões. Acho que isso é sempre muito importante. Realizei também durante a semana, até cumprimentar aqui o nosso colega Carlos Loureiro, tive uma reunião com ele bastante proveitosa também durante essa semana, para tratar de estratégias de atuação da Defensoria Pública no bojo da política de desinstitucionalização no interior do Estado, né? Temos muitas pessoas em situação de internação psiquiátrica,
em ofensa à legislação vigente, inclusive, especialmente a política antimanicomial, e tive uma excelente reunião com o defensor Carlos Loureiro para tratar de uma futura atuação conjunta da administração com os núcleos e com as regionais nessa temática. Isso a gente vai construir juntamente com todos os colegas. Também falar um pouco sobre, nós estamos avançando na questão do juiz garantias, uma atividade que nos foi trazida agora, né, o TJ está implementando, e nós temos que fazer frente. Nós temos conversado, nós estaremos em Santos agora na segunda-feira, estamos em contato com a regional, vou conversar inclusive daqui a pouco com os colegas da regional, assessoria criminal dando suporte. É uma atividade absolutamente estratégica, politicamente importante, especialmente num contexto em que há um avanço no interior do Estado, por exemplo, das defensorias municipais, no momento em que nós temos que reforçar a importância da nossa instituição, no momento em que nós falamos de violência policial crescendo no Estado, nós teremos a oportunidade com o juiz garantias de atuar em todas as comarcas do Estado, de que todas as prisões passem pela Defensoria Pública. Então, para isso, a gente precisa do suporte dos colegas, a gestão dará esse suporte também. Então, nós estamos avançando nessa atuação. E uma última coisa, um tema que duas coisas, na verdade. A discussão sobre os AT4, o voto está comigo na terceira sub, pretendo apresentar em breve, nas próximas semanas, nós temos aí o tempo regimental, mas pretendo trazer de volta o processo em breve para apreciação desse conselho, uma temática bastante importante. E, por fim, também uma pequena observação sobre o juízo, sobre o projeto piloto do núcleo de segunda instância em tribunais superiores. Eu sou um entusiasta dessa atuação, eu fui, juntamente com o conselheiro Fábio Sorge, que se encontra aí presencialmente, fui um dos que iniciou a atuação no projeto piloto. Nós construímos uma sólida, construímos o nome da defensoria, reforçamos o nosso papel e conseguimos construir uma atuação bastante sólida no piloto. Sou entusiasta dessa atuação, mas acho que também concordo que o momento, quando eu ingressei no piloto, muito se falou que a gente tinha sempre aquela questão, até quando vai durar o piloto? Porque, por ser um piloto, havia um termo ali, no horizonte próximo, ele seria encerrado para que nós pudéssemos efetivamente instalar essa atuação de forma perene. E essa, acho que é a posição da gestão, de que essa atividade, que se revelou uma atividade absolutamente exitosa, que ela se consolide com a discussão no Conselho Superior da criação de cargos. Aí a gente vai discutir se são cargos por provimento, por remoção, ou por remoção qualificada, ou por promoção. Isso é algo que tem que ser discutido por esse Conselho. Mas acho que é uma coisa unânime que nós vemos essa atuação como uma atuação estratégica. Só que nós temos que pensar que há uma transição a ser feita. O piloto, ele tem um termo final. Nós podemos pensar, claro, numa transição entre esse momento, o momento que nós tínhamos com o piloto, e a futura questão do cargo de gestão. Está aberta esse diálogo, e o que nós não podemos ter é a questão do desrespeito, a falta de cordialidade. Eu acho que a nossa política tem que ser uma política madura. Nós somos todos adultos. Em que consiste isso? Há decisões que vão ser tomadas que não nos agradam, que não agradam algumas pessoas. E esse desagrado não pode gerar uma reação violenta, uma reação desrespeitosa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. A primeira subdefensora geral tem atuado de forma absolutamente escorreita, de forma absolutamente séria nessa temática, e tem enfrentado certos ataques que não são condizentes com a seriedade do tema. Nós temos que discutir isso com maturidade, nós queremos conversar. Nossa gestão não é uma gestão do confronto, não, é uma gestão pautada pela cordialidade, pela eficiência, pela educação. Nós estamos aqui para isso, nós queremos conversar. A política do grito, de ameaças, de palavras duras, de tentar criar situações de constrangimento, isso não funciona, isso só dificulta o diálogo. Nós queremos dialogar, queremos conversar, isso tem sido feito. Então, estamos à disposição e, presidente, encerro a minha fala e agradeço. Muito obrigada, terceiro subdefensor público geral. Próximo inscrito, conselheiro Alan Ramalho Ferreira, bom dia, com a palavra. Boa tarde, senhora presidente, na verdade. Apesar de não termos almoçado, o horário se avançou aqui. Queria agradecer pela palavra, cumprimentar os senhores conselheiros, senhoras conselheiras,
defensores e defensoras, servidores e servidoras que nos recebem aqui na Unidade Santana. Eu também quero fazer brevemente uso da palavra, apenas para pontuar algumas questões. Primeiro, para saudar as falas do Momento Aberto e aqui ressaltar a proposta apresentada pelo núcleo da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, no sentido da formalização e da estruturação de uma política de cuidados de defensores, servidores, usuários com deficiência ou responsáveis por pessoas com deficiência, né? Acho que eu tenho um pouco de um histórico em relação a isso, né? Tenho uma pessoa na família muito próxima, minha irmã, que tem deficiência e sei o quão isso deve ser tratado e cuidado no sentido de estabelecimento de uma política que, como estabelecido pelos proponentes, já se demonstra com algum atraso. Então, como relator desse processo, me comprometo aqui tanto com os proponentes, mas também de abrir um diálogo com a administração, com os demais conselheiros e conselheiras, no sentido de avanço em relação a essa política para tornar cada vez mais a nossa instituição acessível e inclusiva. Além disso, queria também saudar algumas falas do Momento Aberto, saudar a Lucila, que, embora eu tenha ido embora, saudar e ressaltar a participação dela na Pós-Popular e como grande interlocutora nossa com o Conselho Consultivo da Ouvidoria, né, a Lucila que representa tanto o SEDECA Sapopemba, mas aqui esteve representando a Amparar na discussão sobre a locação do assistente técnico número 4, em relação aos núcleos especializados, uma discussão que vai ser ainda bastante aprofundada por esse conselho, mas que todas as contribuições, inclusive a de hoje, seja do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores, do núcleo de promoção e defesa dos direitos das mulheres, o núcleo da infância e juventude e o núcleo de situação carcerária, a contribuir, portanto, com o amadurecimento e a melhor decisão por parte desse Conselho Superior. Também quero, em relação à fala da Associação dos Servidores e Servidoras, especialmente quanto à ausência da licença plena para a utilização de alguns aspectos do pacote Office, também ressaltar que a EDEP, a partir da nova deliberação, ficou muito claro ali que os servidores podem recorrer ao programa ProSoftware, caso assim entendam, no sentido do reembolso, do reembolso da licença plena do pacote Office ou de outros aspectos no âmbito do programa de capacitação por reembolsos da escola, né? Inclusive, acho que na comunicação oficial para algumas unidades, não só da gestão, mas uma comunicação interna, acho que foi essa orientação. Então, a IDEP se coloca à disposição para suprir essa ausência da licença plena aos servidores e às servidoras da instituição. Sem mais, gostaria de devolver a palavra e agradecer. Obrigada, conselheiro Alan Ramalho. Próximo inscrito, segundo o subdefensor público-geral, João Felipe Belém de Gouveia Reis. Bom dia, com a palavra. Graças, excelência. Também vou fazer o uso da palavra pelo tardar. Primeiro, agradecer o coordenador da unidade, coordenadora da unidade, o coordenador regional, Paulo, que agradeço a recepção de sempre, não só de hoje, mas sempre que a gente conversa, não só vocês, toda a regional, Norte-Oeste, me recebe o Iago sempre com muito carinho e o diálogo muito transparente. Isso eu agradeço, acho que publicamente isso, e vou aqui agradecer também em seu nome todos os coordenadores e coordenadoras que estiveram na reunião de quarta e quinta-feira. Foi uma troca excepcional, tentar mostrar aos coordenadores que são os rumos que a administração tem pensado para 2025 da instituição. Falamos um pouco de melhoras administrativas, algumas questões também que o próprio Conselho trouxe aqui na reunião. Eu vou ser breve, eu só vou agradecer a recepção e, em seu nome, eu vou agradecer todos os coordenadores e todas as coordenadoras que tiveram na quarta e quinta-feira. Acho disso. A segunda sub também fez essa semana ainda algumas reuniões em continuidade para ainda a semana que vem. A gente conversou essa semana com Santo Amaro Cível, com Nossa Senhora do Ó, com o júri, várias singulares e execução criminal.
Acho que é um pouco desse caminho, acho que as discussões, tanto do AT4, quanto as outras que também foram trazidas pelos núcleos, vão ser feitas ao longo das sessões. Eu vou caminhar aqui agradecendo, devolvendo a palavra à presidenta para a gente continuar aqui com a presidente, para a gente continuar com a pauta. Obrigada, segundo o Subdefensor Público Geral. Eu vou só um minutinho. Eu vou rapidamente me referir aqui às falas dos conselheiros. Primeiro, em relação à PEC, acho que eu já fiz uma manifestação no começo, na fala da presidência. Queria me juntar às falas do conselheiro Fábio, da ouvidora-geral Camila, também da conselheira Suhaili, de todos, com relação às questões dos episódios de violência policial que foram essas últimas semanas. Realmente é inaceitável esse tipo de conduta por parte da Polícia Militar, e entendo que é muito importante o papel da Defensoria na fiscalização e na repreensão desse tipo de prática. Com relação ao convênio, o convênio continua em vigor, realmente, mas me comprometo a trazer os dados, então, do atendimento que tem sido realizado no atendimento dos policiais. Com relação à política do Convive, Camila, a gente pode, sem dúvida, retomar essa questão dos encontros para tratar do acompanhamento da política. Acho que a gente teve uma mudança bastante grande na política desse ano, né, com o retorno da política para mais perto dos núcleos especializados, né, o retorno tanto da servidora Érica como da oficial para a Liberdade 32, e acho que muito nesse sentido veio o pedido do AT4 para o Convive. A gente conseguiu, junto com a Secretaria de Segurança, essa informatização dos formulários, também no objetivo de conseguir uma agilidade nos atendimentos, porque era uma questão bastante problemática, a demora que esses formulários tinham para chegar até a defensoria, e muitas vezes, no momento que chegava ao defensor, a defensora, já não, a situação daquela mulher já não era mais a mesma de quando ela fez o pedido. Então, isso, com o Forms, né, e o formulário eletrônico, a gente resolve essa questão. Nós temos trabalhado bastante com a coordenadora de ressocialização da Secretaria de Assistência Penitenciária, Carolina Maracajá, no sentido de também conscientizar mais os diretores e diretoras das penitenciárias, para que essa política seja cada vez mais conhecida, né, dentro das diretorias das penitenciárias. Então, acho que vai ser importante a gente retomar essas reuniões de acompanhamento da política. Também vou reforçar aqui ao compromisso da gestão, né, em trabalhar com essa política da pessoa com deficiência, que foi apresentada hoje pelo núcleo, pela fala, né, do Carlos Loureiro. Também reforçar que nosso compromisso de diálogo com a ouvidoria de qualquer situação de mudança, né, de política de segurança que for ser tomada pela Defensoria Pública Geral. Acho que nós apresentamos na reunião de coordenação um plano, mas que envolve, evidentemente, a capacitação dos seguranças, dos nossos AT4, mas acho que sempre com o objetivo de qualificar o nosso atendimento e tornar o atendimento seguro para todos e todas, mas nenhuma hipótese de afastamento dos nossos usuários e usuárias. Acho que nenhuma política de segurança da Defensoria Pública pode significar uma barreira ao atendimento do nosso público. E aí, já finalizando, com relação às manifestações, a manifestação do conselheiro Leonardo sobre o processo de branding e com relação ao processo do quinquênio, a adoção do quinquênio das gratificações no quinquênio, aliás, de fato, isso foi aprovado para o orçamento do próximo ano, que vai começar a ser executado no mês de fevereiro, né, que é quando se paga a folha de janeiro. Nós, como dissemos, isso vai ser adotado, nós vamos trabalhar na adoção disso a partir do ano que vem. E com relação ao processo de branding, ele foi previsto no orçamento que passou por esse conselho. A comunicação tem um produto específico no orçamento, que é o produto 2381, nas ações de comunicação e transparência institucional. Tem uma previsão de R$382 mil para serviços de produção de conteúdos, que é onde está o contrato de rebranding, que inclusive abarcará
Também a Escola da Defensoria Pública, que eu já conversei com o diretor do EDEP, e esse contrato abarcará, inclusive, a Escola da Defensoria Pública. É uma medida que já foi tomada por todas as instituições, inclusive do Sistema de Justiça, Ministério Público, outras defensorias públicas de outros estados, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. É uma questão importante de inclusive, para que a Defensoria Pública passe a ser mais conhecida dos nossos usuários e usuárias. Então, é um custo, a gente prevê que esse custo seja de, no máximo, R$150 mil para o contrato todo, então não é nada que vai comprometer qualquer outro tipo de ação ou de trabalho da Defensoria Pública. Acho que eram essas as comunicações da presidência com relação à fala dos conselheiros e conselheiras. Senhora presidente, eu queria sugerir da gente seguir com a pauta. Consultei o coordenador regional, a gente tem mais um tempinho para seguir e concluir já nesse período. Então, seguindo com a pauta, a gente tem só 6 processos. Vou começar com o primeiro efetuado da pauta, que é o processo 2024-0034-573. O interessado é a coordenação do Núcleo Especializado de Segunda Instância em Tribunais Superiores. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado. O relator é o conselheiro Roque Jerônimo de Andrade. Bom dia, com a palavra. Acho que eu vou chamar o próximo processo e a gente aguarda. Na verdade, é do conselheiro. O próximo processo seria do conselheiro Luiz Eduardo. Está aqui. Próximo processo é o processo CEI 2024-0033-868. Interessado é a EDEP. O assunto é o pedido de afastamento para oficina sobre atendimento de contratos bancários, a ser realizado no dia 6 de dezembro de 2024. O relator é o conselheiro Luiz Eduardo de Toledo Coelho, com a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, na verdade, trata-se de um pedido de desistência de uma colega e, consequentemente, do afastamento de outro colega, porque o evento acontece, na verdade, hoje. Então, a colega desistiu e o outro colega entrou no seu lugar. Quem desistiu foi a colega Daniela Gaiotto, e quem ingressou no seu lugar foi o ex-defensor público geral, Florisvaldo Florentino. Então, nesse sentido, sem nenhum impedimento, eu concordo com o afastamento do colega Florisvaldo e retiro o afastamento da doutora Daniela. É como eu voto. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o impedimento do conselheiro Alan. Próximo processo é o processo CEI 2024-0033-979. Interessado é a EDEP. O assunto é pedido de afastamento para participação no evento para todos, a ser realizado nos dias 9 e 10 de dezembro de 2024. O relator é o conselheiro Rafael Camarão Trevisan. Conselheiro, bom dia, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas. Trata-se de pedido de afastamento formulado pela EDEP, em nome da Defensora Pública e conselheira Carolina Rangel, para participação no evento Justiça para Todos e Todas, dia 9 e 10 deste mês. Os requisitos estão todos preenchidos, meu voto por escrito já consta do SEI, em que eu encaminho a aprovação do afastamento, porque não foram atingidos os limites previstos na deliberação. Obrigado. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado, registrando os impedimentos dos conselheiros Alan e da conselheira Carolina Rangel Nogueira. Próximo processo, processo CEI 2024-0034-746. Interessada a EDEP. O assunto é o pedido de afastamento para participação no evento Oficina sobre Linguagem Jurídica e Inteligência Artificial, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2024. O relator é o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de afastamento para participação no evento Oficina sobre Linguagem Jurídica e Inteligência Artificial, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2024, que foi formulado pela EDEP em favor dos seguintes defensores públicos e defensoras públicas. Aline Rodrigues Penha, da Unidade de Fazenda Pública,
Bárbara Magalhães Aranha Condorfer, da unidade São Miguel Paulista. Fernanda Correia da Costa Benjamin, da unidade Varas Singulares. Fernando Rodolfo Mercedes Mores, da unidade Marília. Luiz Otávio Contim Ferrato, da unidade Carapicuíba. Maria Cecília Remole de Souza Lopes, da unidade Bauru. Mariana Leite Figueiredo, da unidade Limeira. Mariana Silva Galo Santos, da unidade Carapicuíba. Priscila Cimara Novaes, da unidade Jabaquara. Rafael Bessa Yamamura, da unidade Ribeirão Preto. Thaís Helena de Oliveira Costa Nader, da unidade Sorocaba. E Roberta Prestes Abissara, da unidade Santo Amaro. Todos os requisitos estão preenchidos. A zelosa Secretaria do Conselho certificou a ausência de afastamento acima do limite pelos colegas interessados. A manifestação do EDEP também de que não há que esses defensores não estão convocados para atividade em núcleo especializado nem designação para exercício de atividade de especial dificuldade nesse dia. E também manifestação dos coordenadores das coordenações envolvidas concordando com o afastamento. Assim, considerando que todos os requisitos estão atendidos, eu acolho o pedido de afastamento em favor dos defensores públicos e das defensoras públicas acima mencionados para o dia 13 de dezembro, tal como formulado pela escola. Presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vou perguntar para a secretaria se o conselheiro Roque... então vou voltar, vou chamar o processo que o conselheiro Luiz Eduardo vai ler em nome do conselheiro Roque. Processo C 2024-0034573, interessado é a coordenação do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do núcleo especializado, relator Roque Jerônimo de Andrade, substituído pelo conselheiro Luiz Eduardo Coelho, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de pedido formulado pelo Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores para que sejam abertas inscrições para o preenchimento de 6 vagas de membros, bem como, eventualmente, as vagas que surgirem durante o período, nos termos do artigo 28 da Deliberação 38 de 2007. A Secretaria certificou a existência de 6 vagas no referido núcleo e, ao que consta atualmente, tem 29 integrantes. Por essas razões, pelo acolhimento da proposta, para que seja aberto prazo de inscrição para o preenchimento de 6 vagas em aberto, bem como para eventual forma de formação de lista de suplentes. É como eu voto, submeto minhas considerações ao crivo do colegiado. Conselheiro Roque, mas no caso eu. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo é o processo C 2021-0001-081. A interessada é a senhora Melina Machado Miranda. O assunto é pedido de afastamento para exercer o cargo de supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Relatora, a conselheira Fernanda Capitani Macagani Soldi, com a palavra. É um pedido, na verdade, de prorrogação da sessão da servidora Melina, que é agente do CAN junto à Regional Central. Ela já está cedida para exercer a chefia de Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas junto ao CNJ. O afastamento é de dezembro de 2023, ela teve o último relatório anual aprovado agora há pouco em relação às suas atividades e pede a prorrogação a partir de janeiro de 2024 por mais um ano. Entrei em contato com a coordenação regional, que não manifestou qualquer oposição ao pedido. Então, nesse sentido, dada a relevância da gente sempre ter as pessoas dos nossos quadros aí atuando nas outras instituições também, eu voto pela prorrogação da sessão da servidora, mantendo só a necessidade de apresentação do relatório de atividade periódico no termo da sessão original. Em discussão? Bruna, eu só queria aproveitar o momento de discussão para parabenizar o trabalho da servidora Melina no Conselho Nacional de Justiça, especialmente pela importância da participação dela nas discussões para o fortalecimento de pautas centrais na atuação da Defensoria Pública, como o direito das pessoas em situação de rua e também das pessoas que possuem alguma demanda de saúde mental no âmbito do sistema carcerário. Obrigada, devolvo a palavra. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O processo também é do conselheiro Roque. Ele chegou a passar o voto para alguém? Não? Que é o último processo.
Posso chamar, então? Então, próximo processo CI 2024-0027-928. O interessado é a coordenação do Núcleo Especializado do Direito da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para integrantes do Núcleo Especializado na EDPED. O relator é o conselheiro Roque Jerônimo de Andrade, com a leitura do conselheiro Luiz Eduardo Coelho com a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, de forma semelhante com o que aconteceu no núcleo de segunda instância, mas desta vez agora com relação ao núcleo de pessoa idosa e com deficiência. Trata-se do pedido de existência de 7 vagas em aberto. Nesse sentido, voto para que seja acolhida a proposta para abertura de vagas para inscrição de 7 membros em aberto, bem como formação de lista de suplentes. É como eu voto, excelência. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Encerrada a pauta, não existindo mais processos a serem discutidos, eu desejo a todos um ótimo final de semana e declaro a sessão encerrada.